Olá galera, mais uma vez aqui trazendo conteúdo exclusivo para você concurseiro, para você que está aprendendo raciocínio lógico. Temos aqui aulas, a nossa playlist aqui que nós estamos montando sobre raciocínio lógico e com certeza você agora vai aprender raciocínio lógico, beleza? Então vamos aqui ao que nos interessa, sem enrolação. Depois a gente vai fazer exercício, vamos ter as aulas teóricas e depois a gente vai estar fazendo exercício de fixação, beleza? Então vamos que vamos, nós temos aqui algumas tabelas, verdade, como vocês estão vendo aí. Você que assistiu às aulas passadas, vai ficar mais fácil de você assimilar o que vai ser tratado nessa aula. E você que ainda não assistiu às aulas passadas, por favor, entre na descrição do vídeo, vai ter o link para você aí ver o que foi tratado nas aulas passadas, para poder você ter o entendimento do que se vai ser tratado aqui nessa aula. Por gentileza, se inscreve no nosso canal, compartilhe os vídeos e vamos que vamos. Então, pessoal, nós temos aqui 5 tabelas verdade. Tabela 1, 2, 3, 4 e 5 tabelas verdade. O que é isso aqui? Isso aqui são as tabelas vazias, que nós vamos estar preenchendo elas agora. Cada tabela dessa aqui, ela tem as duas proposições, a P e a Q. Todas elas têm P e Q. A única diferença aqui é os conectivos. Aqui tem o chapeuzinho, que é o conectivo E. Aqui tem o Vzinho, que é o conectivo OU. Aqui tem o conectivo OU, que é o Vzinho com traço embaixo. Aqui nós temos o conectivo SI, então. E aqui nós temos o conectivo SI, somente SI. Então, para melhor você decorar isso aí, fica assim, ó. I, ou, SI, então, SI, somente SI. Beleza? Você faz isso, I, ou, SI, então, e SI, somente SI. Repete aí várias vezes, porque você vai ter que aprender isso aí, é de muita importância, tá bom? Então, o que nós vamos aprender aqui hoje, nada mais, nada menos, é assimilar a ideia de montar a tabela verdade. E eu vou tentar exemplificar o que quer dizer cada símbolo de verdadeiro e falso na vida real. Então, nós vamos começar aqui pela primeira tabela aqui, que tem o conectivo I. O conectivo I é o que faz a ligação da preposição P para a preposição Q. Então, digamos aqui, uma situação hipotética é o seguinte. Vamos dizer aqui, vamos colocar uma proposição aqui. Proposição, vamos colocar aqui, estudo passo. Como nós vamos fazer a ligação com o conectivo I, vai ficar assim, estudo e passo. Ficou estudo e passo. Então aqui nós temos essa parte aqui, que é a preposição P, e nós temos essa parte aqui, que é a preposição Q. Então, estudo e passo. Quando nós montamos a tabela verdade nessa perspectiva aqui, a gente vai fazer o seguinte. No conectivo I, tudo que é verdade, verdadeiro, vai ser verdadeiro. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é montar as tabelinhas aqui de P e Q, todas elas, para poder a gente fazer o preenchimento da forma correta. Então primeiro, para preencher eu já ensinei na aula passada que começa com V, F e F. Aí vai ficar V, F, V, F. Beleza? Todas elas, fazer assim, ó. VV, F, F. VF, V, F. Aqui é a mesma coisa, VV, F, F. Isso aqui é verdadeiro ou falso, entendeu? Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. Todas elas. Vamos lá. Tá fazendo aí comigo, né? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Opa, aqui eu errei, perdão. Tá errado. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Beleza? Então aí tá a nossa tabela verdade. E o conectivo que a gente vai usar, primeiro vai ser esse. Então aqui, estudo e passo. Conectivo aí. Estudo e passo. Aqui tem verdadeiro, verdadeiro. É verdade que se eu estudo, eu passo? Aqui é verdade e aqui é verdade? Sim. Se eu estudo, eu passo. Beleza? Eu estudo, logo eu passo. Pela lógica, se eu estudo, eu passo. Então, se a primeira preposição é verdadeira, a segunda é verdadeira, então aqui só pode ser verdadeiro.
certo? Agora, digamos aqui, nessa segunda opção aqui, verdadeiro ou falso. Estudo e não passo. No caso, não passo porque é falso. Estudo e não passo. Tem como ser verdadeiro? Não, porque se eu estudo, eu tenho que passar. Entendeu? Se eu estudo e não passo, então não é verdadeiro. Então só pode ser falso. Então essa é a ideia. Se eu estudo e não passo, então é falso. Agora, digamos aqui, falso e verdadeiro. Estudo é falso. Apenas é verdadeiro, passo. Então, se eu não estudo, eu passo? Se eu não estudo, eu passo? Claro que não. Então é falso também. E aqui falso, falso. Se eu não estudo, eu também não passo. Então todos dois é falso. Se eu não estudo, eu também não passo. Não falso, falso. Então fica falso. Por isso é que nós temos aí essa ideia de VV no I, V e V é V. VF é F, VF, FV é F. E aí, essa aí é a ideia. Agora aqui nós temos o conectivo OU, e nós vamos apagar aqui o conectivo I, e vamos colocar o conectivo OU. Para nós, vamos ver o que vai acontecer aqui. OU. No conectivo OU, só vai ser falso quando os dois forem falsos. Só vai ser falso quando os dois forem falsos. O restante fica verdadeiro, entendeu? Verdadeiro, 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 falso, falso e verdadeiro, vai ficar tudo verdadeiro. Então, digamos aqui, estudo ou passo? Na primeira aqui. Estudo ou passo? Então, eu estudo é verdadeiro e passo também é verdadeiro. Então, as duas coisas são verdadeiras. Estudo ou passo. Então, se eu estudo é verdadeiro, se eu passo também é verdadeiro. Então, fica verdadeiro. Então, vamos dizer aqui, um exemplo aqui. Se eu estudar, eu passo? Passo. E se eu passar, eu estudo. Então, assim, é a lógica. Verdadeiro no estudo e verdadeiro no... Então, por isso que ficou verdadeiro lá. Agora aqui, digamos que a primeira é verdadeira. E a segunda é falsa. Então, assim, estudo ou não passo. Estudo ou não passo. Então, seria necessário eu estudar para passar? Não. Então, aqui é verdadeiro também. Aí nós temos aqui, ó, falso e verdadeiro. Digamos que isso aqui é falso e só esse é verdadeiro. Não estudo ou passo. Quer dizer, isso aqui não tem nada a ver com isso aqui. Eu passo ou passo é uma coisa que difere dessa aqui, por isso que é verdadeiro. Beleza? Agora aqui, quando tem aqui verdadeiro, não estudo ou não passo, então todos os dois tornam-se falsos. Por isso que aqui é falso. Beleza? Então essa é a ideia aí do conectivo OU. E aqui nós temos o OU, que tem um OU aqui, mas já no início tem um OU aqui também. Né? Então nós temos aqui ou estudo ou passo. Nunca as duas coisas. É só uma de cada vez. Ou estudo ou passo. Beleza? Então aqui, no OU, só é verdadeiro se for diferente. Se for iguais, é falso. Então, se eu colocar as duas verdades aqui, se isso aqui for verdade e isso aqui for verdade, vai ser falso. Então, ou estudo ou passo. Não as duas coisas ao mesmo tempo. Ou estudo ou passo. Ou estudo ou passo. Então, se eu tenho duas verdades, então não tem como ser verdadeiro, porque é uma coisa ou outra. Então vamos colocar falso aqui. Aqui, verdadeiro e falso. Aqui tem, ó, verdadeiro e aqui é falso. Ou estudo ou passo. Então quer dizer, eu vou estudar, mas eu não vou passar, porque é uma coisa de cada vez. Então aqui é verdadeiro. E aqui verdadeiro ou falso. Então ou estudo ou passo. Quer dizer, esse estudo aqui é falso. Então eu não estudo e passo. Eu não estudo e passo, porque é uma coisa de cada vez, então é verdadeiro. Certo? E aqui nós temos falso e falso. Aqui nós temos ou estudo ou passo. E aqui está dizendo que nem estudo e nem passo. Então, se nem estudo e nem passo, então está errado, é falso, porque tem que ou estudar ou passar. Uma tem que ser verdade, então aqui é falso. Beleza, galera? Então vamos lá. Vamos passar para o conectivo sintão. Vamos mostrar aqui como que funciona a tabela verdade do sintão.
Aqui nós vamos colocar o seguinte. Vamos mudar um pouquinho aqui. Vamos colocar o se então assim, ó. Se eu estudar... Então, vamos colocar. Se eu estudo... Não, se eu estudo... Aí vamos colocar aqui. Então... passo. Se eu estudo, então passo. Então vamos lá. As duas coisas, aqui no sim, então, só vai ser falso quando o V vier antes do F. No caso dessa situação, o V estiver antes do F. No caso do F está antes do V, o restante vai ser tudo verdadeiro. Então, para você memorizar, você vai fazer isso aqui, ó. Vera Fish. Eu memorizei isso aqui, ó. Eu memorizei usando assim essa técnica aqui. Velho, feio, falso. Então, V com F é F. Então, velho, feio, falso. Entendeu? Velho, feio, falso. Então, V com F dá F. Então, eu memorizei assim. Memoriza isso aí. Então, aqui na primeira linha aqui tem V e V. Quer dizer, se eu estudo, então passo? Sim. Se eu estudo, é uma condicional, é uma condição. Se eu estudo, então eu tenho que passar, né? Então isso é verdadeiro. Se eu estudo, eu passo. Então, V. Agora aqui está dizendo que V e F. Quer dizer, eu estudo, só que eu não passo. Porque aqui está dizendo que F. Se eu estudo, eu não passo. Então, dá certo eu dizer se eu estudo, eu não passo? Não dá. Por quê? Porque se eu estudo, então eu passo. Então vamos lá. Então aqui já vem o F de falso. Na terceira linha, tem falso e verdadeiro. Então aqui, eu não estudo, então passo. Se não estudo, então passo. Esse caso aqui vai ser verdadeiro, porque na tabela verdade nós só tem falso essa condição aqui. Se eu estudo, então não passo. Mas, se eu não estudo, eu posso passar? Posso. Então, é verdadeiro. E se eu não estudo e não passo, pode ser verdadeiro também. Beleza? Então aí no sim, então, a única parte que dá falsa é quando tem V e falso aqui. Beleza? Então vamos lá para se somente se. Então nós temos aqui a última tabela aqui que fala que se somente se. Vou passar se somente se estudar. Então aqui é muito fácil você pegar o raciocínio. Eu vou passar. Então se eu vou passar, eu tenho que estudar. Então tudo tem que ser verdade. Se eu vou passar, então eu tenho que estudar. Então verdade com verdade, logo nós tem que ser verdade, né? Agora, se eu passar, eu não estudei? Não. Aqui, ó, V e falso. Eu passo sem estudar? Não passo. Então aqui é falso. Aqui, ó, V e F. Se eu não passar, eu estudo? Não. Por quê? Porque tem que ser as duas iguais. Então, isso aqui passa a ser F também. E se eu não passar e nem estudar, é verdadeiro? É verdadeiro. Certo? Então é essa aí a ideia. Se somente se, duas verdadeiras no meio são falsos, é o contrário do ou. Quer dizer, se você observar essa tabela com essa, você vai observar que aqui as duas, elas são falsas. As duas das laterais são falsas. E as do meio são verdadeiras. Já essas duas aqui, as duas são verdadeiras. E as do meio são falsas. Entendeu? Essas duas aqui, as três de cima são
verdadeira. E essa daqui, as 3 de baixo, são falsas. E essa daqui, somente essa daqui é falsa. O resto é verdadeira. Beleza? Então é isso aí, galera. Mais uma aula finalizada. Na próxima aula damos continuidade. Até a próxima. Tchau, tchau.